Olá pessoal, André Lima mais uma vez. Já faz um tempinho que a gente não coloca vídeo no canal e a ideia hoje é voltar e trazer um assunto de extrema importância com relação ao combate a incêndio, de preferência na área hospitalar. Então você que trabalha na área hospitalar, seja na área da assistência, radiologia, farmácia, manutenção, controle de acesso, esse assunto é super importante para você. Então fica comigo, tá bom? Roda a vinheta aí, vamos começar, vamos trabalhar. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, mas tem que dar aquele recado para você. Se você gosta do nosso conteúdo, esse conteúdo que a gente aplica aqui é importante para você, então não deixa de se inscrever no canal, aciona aí as notificações, tá bom? O sininho, para que você receba novas informações, compartilha com seus amigos. Se não der para compartilhar o vídeo, compartilha pelo menos o link nas suas redes sociais, porque os assuntos aqui só têm um objetivo: preservar a sua segurança e salvar vidas, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre plano de abandono. O assunto, ele abrange muitos detalhes, mas eu vou tentar sintetizar aqui uma parte dos assuntos para que você consiga desenvolver sua atividade profissional aí com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Então, em primeiro lugar, para que a gente possa estabelecer um bom plano de abandono e ter uma pronta resposta no caso de um sinistro, nós precisamos conhecer o ambiente de trabalho. Então, preciso conhecer o que? A planta. Preciso conhecer a planta de toda a instituição, tá? Principalmente o setor que você trabalha, onde você desenvolve a sua atividade laboral. Então, vamos lá. Conhecer a planta, conhecer os equipamentos. O que você tem de equipamento lá para combate a incêndio? Se eu for falar de grandes hospitais, geralmente os grandes hospitais compõem porta corta-fogo, extintores, sistema de hidrante, SPK, que é o chuveirinho automático, detector de fumaça, tá? Uma série de equipamentos que irão te auxiliar no decorrer de uma ocorrência, tá bom? Central de alarme, ramais de emergência, então tudo isso são equipamentos que contemplam numa situação de desastre, tá bom? Esse assunto que a gente está tratando aqui ele é super sério, tá? Nós temos aí históricos de hospitais que foram sucumbidos aí, pelo menos parte dele, por incêndio, o princípio de incêndio. A gente sabe que dentro da área hospitalar existem pessoas que dependem totalmente do auxílio de terceiros. E essas pessoas que dependem de auxílio de terceiros, às vezes pode até estar precisando de uma oxigenoterapia, está precisando de um ponto de energia para manter as suas bombas de medicação, o seu respirador mecânico ali ligado. Então, no momento de estresse, no momento de tragédia, nós temos que colocar esses pacientes para um local seguro. E às vezes o local seguro é do lado de fora. Então a gente já sabe, ocorrência de incêndio na área hospitalar, nós corremos um grande risco de perder pessoas, tá? De termos mortes aí durante essa ocorrência. Então a ideia aqui não é essa. Então voltando lá, nós precisamos conhecer a planta, os equipamentos e a equipe. Nossa equipe nós precisamos conhecer, saber quais são as qualidades e também conhecer as suas habilidades. Ah, eu já fiz brigada de incêndio. Não, nunca fiz brigada de incêndio.
mas eu tenho experiência com resgate, com primeiros socorros, enfim. Em algum momento a gente vai te usar, tá bom? Para que tudo isso possa acontecer da melhor forma possível, anota aí, hein? Nós precisamos ter uma sala de crise. Então eu costumo falar em todo lugar que eu passo, que se não tiver uma sala de crise, nós estamos fadados aí ao erro, ao pânico. O caos vai tomar conta da situação. Então nós precisamos ter uma sala de crise, e essa sala de crise ela precisa ser composta por liderança. E quem são as lideranças? Eu preciso de uma referência na assistência. Então o chefe da enfermagem ele precisa fazer parte da sala de crise. O gerente, o diretor do hospital precisa fazer parte da sala de crise. O chefe da manutenção precisa fazer parte. Líder da segurança, líder da brigada de incêndio, bombeiro civil ou bombeiro militar. Eu falo assim porque em algumas instituições quem faz a cobertura é o próprio bombeiro militar ou um bombeiro civil contratado pela instituição, ou um bombeiro municipal. Ele fica ali na edificação, então ele precisa fazer parte da sala de crise, tá? E a sala de crise, ela vai estabelecer o quê? Ponto de encontro, quais são os recursos que nós temos para atender essa contingência. O responsável, por exemplo, da área da saúde, né, da assistência, no caso a enfermagem, ele vai me passar o quanto que nós temos de cadeiras de roda, de macas com rodas. Engenharia clínica vai me passar o quanto que nós temos de oxigênio portátil, porque nós iremos levar alguns pacientes para fora ou levar para algum espaço onde possibilite a segurança paliativa desse paciente. Então, vou precisar de recursos. Então, a sala de crise é fundamental. Precisa estabelecer essa sala de crise e ter, no mínimo, uma reunião por mês, para que a gente possa saber como que anda o nosso ambiente, os recursos, se todos os recursos, se eu precisar deles agora, se eles estão ali disponíveis. Então, nós precisamos ter essa sala de crise e reuniões ordinárias para que o fluxo possa correr da melhor forma possível, tá bom? Uma outra coisa que você precisa conhecer é a rota de fuga. Essa rota de fuga, ela é sinalizada pelas placas, aquelas placas verdes, que indica se você tem que subir escada, descer escada, virar para a esquerda, para a direita, se a saída está indicada aqui na minha frente, então ela vai me auxiliar nesse plano de abandono, tá bom? E detalhe, essas placas, elas, por via de regra, norma técnica, nós temos que ter elas com um dispositivo fotoluminescente. Então, apagou a luz, ela automaticamente fica acesa. Então, a todo momento, ela está absorvendo energia das luzes que estão acesas em volta. Então, se eu tiver uma queda de energia aqui, essas placas elas vão ficar acesas, tá bom? Então, preciso conhecer a rota de fuga, ela estará sinalizada pelas placas, irão me colocar no ponto de encontro, tá bom? Lá no ponto de encontro, nós iremos estabelecer o que? Uma comunicação. Quem serão as pessoas indicadas para trabalhar na comunicação? A segurança da edificação, da instituição, né? Então, seja uma segurança patrimonial, segurança municipal, enfim, através do dispositivo rádio HT. Então, o bombeiro, a equipe de combate a incêndio, ela já está no local fazendo atendimento, né, para conter as chamas e o controle do contingente. E aí eu preciso de ajuda no local. Então, muitos dos brigadistas não sabem o que fazer. E aí o brigadista ele tem que se deslocar para onde? Para o ponto de encontro. E lá no ponto de encontro, teremos alguém com um rádio, tá? E esse rádio vai se comunicar com quem? Com o bombeiro no local da ocorrência. Então, o que esse bombeiro precisa? Eu preciso de mais brigadistas? Eu preciso de oxigênio? Eu preciso de cadeira de roda? Eu preciso de maca? Então, através da comunicação via rádio, é que esse recurso chegará até o local da ocorrência. Então, todos, com exceção de quem está cuidando de paciente. Eu não sou brigadista, eu estou cuidando do paciente, continuo cuidando do paciente. Ah, não, eu sou brigadista. Quantos brigadistas tem naquele setor? Eu tenho 10 pessoas, 5 brigadistas e 5 da assistência. Nós temos 10 pacientes. Um exemplo, tá? Um exemplo.
Nós temos 10 pacientes ali naquele local. Então, eu preciso desses brigadistas descendo para me ajudar, enquanto esses 5 que sobram vão cuidar de 10. Então, ou seja, são 2 pacientes para cada cuidador, para cada profissional da saúde. Até que a gente consiga resolver a situação, tudo bem? Então, todos os brigadistas têm que, para o que está fazendo, ponto de encontro. Encosta lá que a gente vai precisar de ajuda. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais um assunto que a gente precisa falar aqui é sobre os recursos que a gente irá utilizar numa ocorrência de incêndio na área hospitalar. Eu preciso, como eu já falei, preciso saber o quanto que eu tenho de oxigênio. Esse oxigênio ele precisa ir até o local indicado e ferramentas, tá bom? Então o pessoal da manutenção e engenharia clínica fica ligeiro. Eu vou lá para o ponto de encontro, mas eu tenho que levar, se eu precisar de chave para conexão, não dá para ficar pensando, já coloca já na maleta e leva junto, tudo bem? Vou levar o oxigênio, seja ele de pequeno ou grande porte, mas eu levo uma chave para fazer a conexão, tá bom? Cadeiras de roda, nós temos pacientes que, eu vou falar depois da prioridade, mas nós temos pacientes que andam, pacientes que precisam de ajuda e pacientes que têm a dependência total. Então, quem precisa de ajuda, cadeira de roda. Então, quantas eu tenho? Então, preciso saber, isso tem que entrar no meu planejamento, tá bom? Aí eu já falei sobre as macas, tá? Salas. Essa parte é importante. Não que as outras não sejam, mas vamos pensar tecnicamente. Os hospitais, geralmente, hospitais de grande porte, eles são divididos de que forma? Eles podem ser divididos por alas, ala 1, ala 2, ala 3. Já trabalhei em hospital que era dividido por alas. Nós podemos ter hospital que é dividido por ala sul, ala norte, ou, como é que a gente... Tem outro termo, peraí. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, tá? Eu posso chamar de região sul, região norte. E aí o que a gente tem entre essas regiões? Nós temos as portas corta-fogo. Esse é um equipamento que a gente chama de EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. A porta corta-fogo nós podemos encontrar aí de duas formas, a P60 e a P90. O que seria isso, André? São segundos, aliás, são minutos que as portas suportam de fogo direto, ação do fogo direto. Então, se eu tiver uma P60, ela suporta o calor ali, intermitente, durante 1 hora, 60 minutos. Se eu tiver uma porta P90, é 1h30, tá bom? Então, nós temos aí um suporte que garante que esse fogo não passa de lá para cá. Entre o bloco sul e o bloco norte, ou a ala 1 e a ala 2, nós temos essas duas portas, nós geramos o quê? Uma clausura, onde eu posso colocar o paciente e o paciente vai aguardar o resgate. Por que eu estou falando isso? Porque tem lugares que as pessoas fazem algumas perguntas para a gente, falam assim, tá, mas se pegar fogo aqui não tem rampa, como é que eu vou fazer para descer com o paciente? Então eu saio da área sinistrada, a área que está pegando fogo, com a maca com rodas ou o leito dele mesmo, se tiver rodas, a maioria tem rodas, e a gente vai empurrando até a outra ala. Eu fecho essa porta, passei, a outra área está segura, fecho mais uma porta. Então essa área que está isolada aqui, o fogo não passa, eu já tenho duas barreiras, tá bom? E se eu tiver elevador de emergência, a gente vai utilizar o elevador de emergência, se for o caso de abandono total, tá bom? Se não é o caso de abandono total, a gente vai transferir de um bloco para o outro. Então isso precisa ficar claro. Uma coisa que eu escuto muito pelos corredores, né, nos lugares onde eu costumo prestar serviço, é as pessoas falando, né, eu fiz a brigada de incêndio, mas se estiver pegando fogo eu sou o primeiro a correr. São piadas, né, eu sei que a pessoa fala brincando, mas desculpa dizer, mas quem gosta desse tipo de piadinha são pessoas de mente pequena. Então a gente tem que levar a sério aquilo que é sério. Então a gente não pode brincar com coisa séria, falar, eu vou ser o primeiro a correr, porque as pessoas vão botar fé naquilo que você está falando, tá bom? E elas vão se sentir inseguras. E quem está ouvindo? Quem é que está em volta de você que está ouvindo isso? Né? Então a gente tem que pensar com inteligência. Tá pegando fogo, na ala que eu trabalho, a ala do vizinho está tranquila, eu peço ajuda para o vizinho, a gente leva o paciente para outro setor, tá bom? Para outra ala.
seja ela sul, norte, não importa. Você transfere de bloco e fecha as portas, até porque do outro lado eu vou ter recurso para poder manter esse paciente aí com o que for necessário para manter ele vivo. Tudo bem? Vou falar aqui de prioridades, tá? No plano de abandono. Quem sai primeiro? Sai primeiro quem consegue andar. Como é que eu sei que você consegue andar? Eu te pergunto. Consegue andar? Vem comigo. Nós teremos aí, na linha de frente, 2 pessoas da brigada de incêndio. Quem vai puxar a fila e quem vai encerrar a fila. Teremos aí coletes, identificação, ou um bottom, ou um boné, alguma coisa que venha identificar essa pessoa como brigadista. Então, quem vai puxar a fila é um brigadista e o último a sair também é um brigadista. E quem vai estar no meio? As pessoas que conseguem andar. Tudo bem? Segundo, quem sai? Quem precisa de ajuda para se deslocar. Então, peraí. Amigão, consegue andar? Vem comigo. Amigão, consegue andar? Não. Precisa de ajuda? Sim. Então, essa é a segunda leva de pessoas que irão sair. Aquele que necessita de ajuda, tá bom? Então, estou falando de cor verde, cor amarela e agora eu vou falar da cor vermelha. Quem que é a cor vermelha? Dependente total. É aquele que está na cama, aquele que está sedado, está entubado. Então, ele é dependente total do auxílio de terceiros, tá bom? Esse cara vai sair por último. Bom, André, mas aí, ele vai sair por último? Vou colocar as outras pessoas que necessitam de menos apoio para sair na frente? Sim. Por quê? Porque eu preciso salvar o maior número de pessoas. Tá? Então, quanto mais gente eu conseguir deslocar para a área segura, melhor. E aquele que tem dependência total precisa de um critério de uma qualidade melhor no deslocamento. Então, eu preciso trazer recurso para ele. Eu não posso simplesmente desligar o oxigênio, tirar das máquinas e levar para o outro lado porque é morte certa. Então eu preciso de recurso para esse pessoal. E se eu colocar eles saindo na frente, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um congestionamento. Então aquelas pessoas que iriam sobreviver já também colocam a vida deles em risco, tá bom? Então esse é o critério. Primeiro, quem consegue andar. Segundo, quem precisa de ajuda para andar, por exemplo. E por último, dependente total. Tudo bem? Então isso precisa ficar claro, senão vira bagunça. Não tem aquele negócio do dedinho, vai esse, vai aquele. Não, nós iremos levar recursos para salvar o maior número de pessoas. Tudo bem? Bom, o combate ao incêndio ou o princípio de incêndio, nós iremos falar no próximo vídeo, tá bom? Então, se for princípio de incêndio, nós temos ali o triângulo do fogo. Vai ter um monte de gente que vai estar assistindo o vídeo e falar assim, pô, esse cara está falando de triângulo do fogo ainda? Sim, triângulo do fogo é o princípio de incêndio. O tetraedro do fogo é o incêndio propriamente dito. Então eu preciso falar dessas duas questões. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tudo bem? Espero ter ajudado de alguma forma aí com as informações passadas. Você que trabalha na área hospitalar, procura lá seu bombeiro, procura a brigada de incêndio, procura saber se já existe uma sala de crise. Se não existe uma sala de crise, junto com toda a equipe, vão lá, pesquisem de que forma que eu tenho que fazer, quais são as dicas, tá bom? Deixa um comentário aí no vídeo, que a gente vai levantar o maior número de informações possíveis para que a gente venha trabalhar em segurança, tudo bem? Espero mais uma vez aí ter colaborado com o conteúdo do vídeo, tá bom? E assim a gente encerra mais um Papo de Bombeiro, tá bom? Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.